Vejamos agora o problema da correspondência de Post, para depois mostrar que esse problema também é indecidível. Uma instância do problema de correspondência de Post consiste de duas listas sobre strings a partir de um alfabeto, de tal forma que essas duas listas elas têm o mesmo comprimento. Então, eu tenho um alfabeto qualquer e eu tenho duas listas que têm o mesmo comprimento. Em geral, a gente vai representar essas duas listas, A e B, que têm o mesmo comprimento, pelos elementos W1, W2 até WK, se eu estou supondo que a lista tem tamanho K, e a lista B como X1, X2 até XK, porque ambas têm que ter o mesmo tamanho. E cada par WI, XI, ou seja, cada par que eu pego na mesma sequência do índice, a gente chama isso de correspondência. Ou seja, uma correspondência X1, W1, X1 pode ser entendida como uma pecinha do jogo de dominó, certo? Então, eu tenho uma pecinha de jogo de dominó, onde eu tenho em cima a minha lista, as minhas palavras de A e embaixo de B. Então, eu tenho numa instância de correspondência de Post, um conjunto dessas pecinhas de dominó, tá? O que vai ser uma solução para o problema da correspondência de Post? Vai ser encontrar uma sequência de pecinhas, podendo incluir repetições de peças, de tal forma que a palavra que eu formo em cima, W1, né, com WI1, WI2 até WIM, é exatamente igual à palavra que eu formo embaixo. Ou seja, eu faço uma correspondência, né, entre a palavra formada pelos Ws com a palavra formada pelas composições dos X. Ou seja, se existe uma sequência dessas pecinhas de forma que a palavra de cima, né, é igual à palavra de baixo. Tá? E aí o problema da correspondência de Post dado qualquer instância de PCP, ou seja, do problema da correspondência de Post, eu dou uma instância, existe alguma solução? Ou seja, existe um algoritmo para me dizer se eu consigo dar essa sequência de pecinhas de modo que eu demonstre se tem solução ou não? Tá? Esse é o problema que a gente vai mostrar que é indecidível. Ou seja, não existe uma máquina de Turing que sempre decide se eu passo como entrado uma correspondência de Post, uma instância de um problema, ou seja, um conjunto de pecinhas, e ele me diz se ela tem uma solução ou não. Tá? Vejamos aqui um exemplo. Suponha que o meu alfabeto seja um alfabeto binário, ou seja, 0 e 1. E eu tenha duas listas. A lista A, formada, né, de tamanho 3, a B também tem que ter o mesmo tamanho, também 3. Eu tenho na primeira peça, né, o W como W1 como 1 e o X1 como 3 uns. Ou seja, eu tenho uma correspondência como se fosse uma pecinha do meu, né, dominó, que é um 1 em cima e 3 uns embaixo. A segunda correspondência tem 10, 11, 10, 111, né? No W2. E no X2 tem o 10, que é esse. E eu tenho uma terceira peça que começa com 10 em cima e tem um 0 embaixo. Ou seja, aqui eu tenho a minha lista A, aqui eu tenho a minha lista B. E eu formo as correspondências, como se fossem, de novo, as pecinhas de dominó. Tá certo? Qual é o problema? É saber se tem uma solução. O que é uma solução? É uma sequência de peças que eu boto uma ao lado da outra e a palavra que eu formo em cima é igual à palavra que eu formo embaixo. Então, por exemplo, se a gente tomar a segunda peça, certo?
depois dela a primeira, depois a primeira de novo, que eu posso repetir, e a terceira, ou seja, o I1 é 2, o I2 é 1, o I3 é 1, o I4 é 3. Ou seja, eu estou pegando a primeira peça, primeira correspondência, a segunda correspondência, eu estou pegando a primeira correspondência, estou pegando a primeira correspondência de novo e depois estou pegando a terceira correspondência. Ou seja, eu estou pegando a pecinha 10, 111, 10. Depois eu estou pegando a 1, 111. De novo a 1, 111. A 10, 0. Se vocês notarem, elas têm a mesma palavra em cima e embaixo. Vamos ver, ó. 10, 111, tá certo? Eu começo com 10 na de baixo. Depois eu tenho 111 e na de baixo, ó, depois do 10 eu tenho 111. Portanto, elas corresponderam até aqui. Na pecinha de cima eu tenho um 1, depois eu tenho um outro 1, que é da pecinha repetido, e começo com 1. Ou seja, eu tenho 3 1s, que são os 3 1s que estão marcados aqui em azul. Ao final eu tenho um 0, porque essa pecinha era 10, 0. E eu tenho um 0 antes dos 3 1s que estavam definidos. Ou seja, a palavra que eu formei em cima é exatamente igual à palavra que eu formei embaixo. Portanto, pegar a segunda correspondência, a primeira correspondência de novo e a terceira formam a mesma palavra. Portanto, essa instância da correspondência de post tem solução. Por outro lado, se eu pego esse exemplo aqui, ó, que eu continuo tendo 3 pecinhas, a primeira é 10 em cima e 101 embaixo, a segunda é 0 e 11 em cima e 11 embaixo, e a terceira é 101, 0, 11 embaixo. Ou seja, essas 3 correspondências. Existe aqui alguma solução? Bem, nesse caso não existe solução. Por quê? Vamos lá. Primeiro tem que uma das 3 correspondências começar por elas. Então, notem que o I1 não pode ser a segunda correspondência. Ele não pode começar por ele. Por quê? Porque qual é essa segunda correspondência? É 0, 0, 1. Mas a parte de baixo começa com 1. Portanto, ele vai diferir aqui no 0, 1. Então, uma solução não pode começar com a segunda correspondência, tá? Também não pode começar com a terceira correspondência, porque a terceira correspondência é 1, 0, 1, 0, 1. E eles vão diferir já no primeiro símbolo de entrada. Portanto, nem pode começar com a segunda correspondência e nem pode começar com a terceira, tá certo? Por outro lado, ele pode começar, né, eventualmente, pela primeira correspondência, porque na primeira eu tenho 10, na segunda, na de baixo eu tenho 10, 101. Ora, se eu tiver alguma outra coisa que complete aqui com 1, com as futuras correspondências, ela é uma correspondência que pode ser que comece com ele. Então, eu poderia, né, começar o meu I1, ou seja, a primeira correspondência, sendo a primeira correspondência, que é o 10, 101, tá certo? Bem, vamos agora analisar, né, a segunda pecinha, ou seja, o I2, a segunda pecinha que eu poderia colocar para completar a primeira correspondência, as palavras de cima iguais de baixo. Elas não são iguais ainda, né? Porque com a primeira correspondência eu tenho 10 em cima e tenho 101 embaixo. Ou seja, falta alguma coisa, falta um 1 aqui na minha string A, tá certo? Então, aí de novo eu vou analisar. Bem, o que eu poderia colocar depois da minha primeira correspondência? Eu vou poder colocar a primeira correspondência de novo, a segunda ou a terceira. Bem, se eu colocar a primeira, eu vou ter 10, 101, que é a primeira correspondência, e depois 10, 101 de novo. Notem que nesse caso eu vou ter 101 em cima, em azul, 101 embaixo, e eu vou ter depois um 0. Só que na de baixo eu começo com 1. Portanto, eles vão diferir no quarto símbolo. Portanto, depois da primeira correspondência, eu não posso ter a primeira correspondência de novo. De forma semelhante, na segunda correspondência. Ora, a segunda correspondência,
eu vou ter 10, 101, que era a primeira. Se eu colocar a segunda, é 0, 111, 11. Mas aí eu vou diferir aonde? No terceiro símbolo, né? Na terceira entrada dessas duas correspondências. Portanto, depois da primeira correspondência, eu nem posso ter a primeira e nem posso ter a segunda. Por outro lado, eu posso ter a terceira, porque eu vou ter 10, 101 a primeira correspondência, depois 101, né? Que é exatamente a sequência 1, 101 e o 1 ao final. Só que nota que essa situação é exatamente igual à situação anterior, onde eu tenho a string B, a string de baixo, igual à string A, exceto por um 1 ao final. Ou seja, eu vou estar exatamente na situação que eu estava antes. Então, eu não vou conseguir colocar a primeira correspondência ao final disso, eu não vou conseguir colocar a segunda, e eu só vou conseguir colocar a terceira, o que vai me levar à mesma situação que eu tinha antes, que eu não vou poder botar a primeira correspondência, não vou poder botar a segunda, e vou poder botar a terceira, ficando sempre com um ao final. E esse processo se repete indefinidamente. Ou seja, eu não tenho aqui uma solução para essa instância do problema da correspondência de Post.